Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre essa derrota do Fluminense para o Vitória. Afundou ainda mais a gente numa crise e a situação está muito complicada para a gente. Então eu queria pedir sua ajuda, a gente vai falar um pouquinho do que o Marcão falou, as declarações do Marcão na coletiva. Eu achei algumas bem interessantes, então fica aí para você saber de tudo, mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Lembrando, nossa meta é chegar aos 10 mil. Falta agora 900 inscritos para a gente conseguir chegar a essa meta. Então, mete o dedo no like aí e se inscreve no canal. Vou ser mais delongas, bora pro vídeo de hoje, cara. Eu quero começar falando um pouquinho sobre Fluminense. A atuação do Fluminense ontem foi uma atuação que em alguns momentos foi até um pouquinho boa, ali no início do segundo tempo principalmente, mas foi muito parecido com o que a gente já vinha vendo, né? Contra a Juventude, contra o Atlético Goianiense, onde a sensação que fica para mim, que em algum momento eles tomariam o gol e aconteceu mais uma vez. Muitas críticas já vieram, falando, trocar Marcão por Diniz, não sei o que, trocar o Diniz pelo Marcão e tal. Cara, é muito cedo ainda para uma avaliação. O Marcão teve 2 treinos comandando o Fluminense, ele mesmo na coletiva, a gente vai falar um pouquinho, o que ele falou na coletiva, mas tipo assim, 2 treinos é pouco tempo para ele conseguir tentar implementar uma ideia, ainda mais um trabalho longevo como foi do Diniz, 2 anos, do Diniz tendo uma ideia, uma filosofia de jogo. Claro, a gente percebeu uma ou outra mudança, mas a gente sabe também que precisa muito mais para o time conseguir jogar e evoluir, mas também está pesando um pouco nessa questão da situação atual do Fluminense. O time até joga bem em alguns momentos ali, tem alguns jogadores que estão muito mal, tecnicamente, John Kennedy, Renato Augusto, até o próprio Keno tentou, se esforçou, mas você vê que falta, Terãs. Então, tem essa questão, essa deficiência técnica e física dos jogadores, mas de fato, realmente o time do Fluminense ainda tem muito que evoluir. Agora, partindo para a coletiva que o Marcão fez e falou, ele falou exatamente mais ou menos a mesma linha de pensamento que eu tenho. É muito difícil você conseguir mudar alguma coisa com apenas 2 treinos, ainda mais com a sequência que o Fluminense tem, né, de 2 anos de Diniz no comando. Ele deu já a entender como que provavelmente vai ser as mudanças que ele pretende. Ele falou assim, não vou acabar com o trabalho do Fernando. Isso, palavras do Marcão, se você quiser pode ir lá no coletivo, você vai ver que teve algumas coisas que foram boas, mas eu vou implementar algumas ideias minhas, como por exemplo, essa transição mais em velocidade, essa bola variada, tipo assim, tá num corredor, você vira o jogo para outro corredor, parece que essas são as ideias, né? E tem mais velocidade na transição, ser mais vertical. Então, ou seja, o que o Marcão pensa? Não ter tanto toquinho ali atrás, porque isso já foi refletido no jogo do Vitória, foi muita bola longa, mas não adianta também essa bola longa que bate e volta, você precisa ter um cara ali na frente para segurar essa bola, para dar tempo do time sair. E era muito um momento do jogo que ele ficava, acelera, 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 vira o jogo. Então parece que é esse o pensamento dele, ele não vai querer destruir tudo que o Diniz fez, mas vai implementar a ideia dele. E ele fez isso também nos outros trabalhos. Foi assim quando ele pegou o trabalho do Oswaldo de Oliveira, foi assim quando ele pegou o trabalho do Odair Helmas, foi assim quando ele pegou o trabalho do Roger Machado. E ele mesmo fala, o Odair gostava de jogar com 3 volantes, eu fui começando com 3 volantes, depois eu fui implementando minha ideia e tal. E vai ser assim também que ele vai fazer. Só que, tipo assim, é uma pressão muito grande. O Fluminense tem apenas 16% de aproveitamento, de 36 jogos conseguiu somar apenas 6 pontos. É uma campanha muito ruim. Eu vou até gravar um outro vídeo para falar, né, um pouco sobre dados e estatísticas, mas só para dar uma pequena pincelada aqui. Dos últimos 10 brasileiros, o time que estava na 12ª rodada, na lanterna, não se safou, apenas em 2 oportunidades. Vasco, ano passado, e o time do Fortaleza, se não me engano, foi em 2022 ou 2023 que eles conseguiram esse feito. Então o Fluminense precisa correr contra o tempo para conseguir somar pontos e tentar melhorar esse retrospecto, mas realmente, da forma que vem jogando, vai ser muito ruim. Agora que no próximo domingo tem um jogo importantíssimo contra o Grêmio. Se perder para o Grêmio, se afunda cada vez mais num buraco que não tem saída. E depois a gente olha, tem o Inter em casa, né, parece que vai ter uma promoção de ingressos. Até tem uma brincadeira rolando que se o ingresso não for de graça, ninguém vai comparecer. Porque realmente a torcida do Fluminense deu um show no jogo de ontem. Compareceu, 27 mil pessoas 24 mil pessoas que estavam no Maracanã, cantou, incentivou, empurrou o time. Claro, teve alguns momentos que teve uma vaiazinha ou outra, mas a maior parte do tempo a torcida tentou incentivar e empurrar o time. O time não conseguiu resultado positivo e no final terminou com a vaia, com a crítica e tudo mais. Só que a nossa situação hoje é muito complicada. A gente depende muito, muito de uma mudança radical do time vir a jogar. Até também a gente vai poder debater semana que vem, vou ter mais tempo, eu vou gravar muitos vídeos falando o que o Fluminense pode fazer para mudar esse cenário. É o que? Dá oportunidade para Felipe Andrade, para Isaac, para os moleques da base. É o que ele pode fazer para tentar romper. Porque os jogadores que vêm jogando estão muito mal. Então acho que alguma coisa tem que ser feita.
além de você tentar mudanças que já vem sendo feitas, igual por exemplo, você tira o Keno, bota o Douglas Costa, tá entendendo? Até uma das minhas críticas, ontem eu acho que o Marcão errou numa substituição, que foi tirar do Martinelli e colocar o Renato Augusto. O Renato Augusto não encostou o pé na bola. O lance do gol do Fluminense, ele poderia ter matado a jogada. O Thiago Santos poderia ter matado a jogada. O John Kennedy poderia ter matado a jogada, que nasce num erro do John Kennedy, que, pelo amor de Deus, ele estava de brincadeira com a gente na tentativa daquele passe. Mas, enquanto isso, a gente vai sofrendo, torcendo para que a fase possa mudar e o Fluminense consiga somar pontos rápido, para a gente poder respirar no Brasileiro, porque por enquanto, se o Fluminense vencer os próximos 2 jogos, o Fluminense ainda tem uma grande chance de continuar na zona de rebaixamento. Isso é para você ter a noção, a dimensão de como está a nossa situação. A gente tem 6 pontos, o primeiro time fora tem 10. Então a situação está muito complicada e cada vez mais que passa vai se complicando. Eu estava fazendo um cálculo aqui, falta 7 rodadas para o término do primeiro turno. Se o Fluminense não somar pelo menos 12 pontos desses 21 disputados, a Série B está mais próxima e realmente é um cenário devastador para o time do Fluminense caso não consiga se recuperar. Porque não tem contrato de televisão assinado para o ano que vem, a receita cairia muito, só o que ganha para jogar a Série B não é suficiente nem para pagar um mês de salário desse atual elenco, então teria um problema gigantesco. Vamos ver como que vai ser os próximos passos desse time do Fluminense, o que o Mário vai fazer, as decisões que serão tomadas e, enquanto isso, a gente vai mantendo vocês informados aqui no Falando de Flu. Então, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilhe nosso vídeo com os amigos tricolores, nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Saudações tricolores e até a próxima.